Que a paz de Deus, a paz de Cristo, ela possa reinar dentro da tua casa. Eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, uma palavra vinda da parte do Espírito Santo. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo de número 14, vamos ler do 12 ao 14. Ezequiel, capítulo de número 14, do verso 12 ao 14. Que nos diz a palavra de Deus? Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, tornarei instável seu sustento de pão, enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Meus amados irmãos, essa palavra escrita pelo profeta Ezequiel traz à memória do leitor da Bíblia Sagrada o momento em que Deus está trazendo juízo aos idólatras e todos aqueles que se esqueceram de Deus, e todos aqueles que deram as costas para Deus. Nós usamos adjetivos com relação à pessoa de Deus, e sempre utilizamos da frase que Deus, ele é amor. Mas muitas das vezes nós esquecemos também que Deus é justiça. Para falar acerca desse Deus, nós nos utilizamos muito de João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, onde revela o seu caráter, onde revela uma das suas grandes marcas e características, que é o seu amor. E muitas das vezes nós esquecemos da sua justiça, ou o seu juízo divino. São 2 palavras que andam em concordância quando nós falamos acerca de Deus: amor e justiça. E nesse exato momento de Ezequiel, capítulo de número 14, Deus estava trazendo juízo àquele povo. O povo que estava dividindo a sua adoração com outros deuses, com outras coisas, deuses de pau, deuses de metal, deuses de ouro, deuses de bronze, deuses de prata. E Deus, ele não se agradou daquilo. E por conta de o povo ter abandonado a Deus, Deus, ele traz juízo sobre todos aqueles que haviam se rebelado contra ele. E Deus, ele revela nessa passagem de Ezequiel, capítulo de número 14, no que compreende o 12, o 13 e o 14, esses 3 versículos que lemos. Deus, ele revela o seu justo e reto juízo contra o povo que se rebela contra ele, que lhe dá as costas, que lhe desobedece e que se rebela contra a sua santidade. E quando tudo isso acontece, o juízo, a justiça, porque assim, irmãos, Deus, ele não se vinga, porque a vingança, ela pertence aos homens, com as suas próprias mãos, e ele acha muitas das vezes que está fazendo justiça na causa. Mas na realidade, quando nós agimos com a força do nosso braço, o que está sendo manifestado não é justiça, é vingança. Mas quando Deus, ele manifesta o seu querer e a sua vontade, não é vingança, é justiça. E naquele dado momento, Deus estava revelando uma justiça com retidão, o seu juízo era reto. E quando Deus, ele aplica a sua justiça com retidão e juízo justo, Deus diz: vai haver instabilidade de pão, não vai haver mantimento e nem sustento.
Não havendo sustento de pão, não havendo mantimento para aquele povo, consequentemente vai haver fome. E havendo fome vai haver morte. E havendo a morte vai haver terra inabitada. A palavra de Deus diz bem claro que quando ele manifestar o seu juízo de forma que o povo tenha pecado gravemente contra Deus, ele diz: a minha mão será contra essa terra, a minha mão será contra esse povo, e eu vou fazer com que a terra seja instável e não dê o seu pão, e que haja fome, e que haja morte, e que haja também uma terra inabitada, deserta. Tudo isso compreende o juízo divino. Tudo isso compreende o juízo de Deus, a justiça de Deus. E quando nós olhamos para o cenário em que nós vivemos e estamos inseridos, eu vejo como sendo um juízo de Deus, a justiça de Deus, porque os homens cada vez mais têm dado as costas para Deus. Cada vez mais os homens têm andado nos seus próprios caminhos, confiado em si mesmo e querendo muitas das vezes deturpar a glória que somente a Deus pertence, de um Deus incorruptível, e transferindo essa glória para os homens, onde a matéria é corruptível. Os homens estão cada vez mais sedentos pelo poder, pela glória, por suas próprias satisfações, satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades carnais, e cada vez mais estão se afundando no lamaçal de pecado, cada vez mais estão se afundando numa areia movediça, chamado pecado. E aí Deus, ele acaba trazendo juízo. O pastor trouxe aqui um relato de 42 pessoas vitimadas por conta do Covid-19, 40 não eram crentes. O que é isso? É a desproporcionalidade de que o homem está cada vez mais distante do Criador. E muitas das vezes essas pessoas, quem sabe, procuravam satisfação, prazer, desejo, felicidade, paz, alegria, tudo isso que é bom, e nunca encontrou na vida. Sabe por quê? Porque procurou no lugar errado. Mas olha o trabalho que a Igreja Bíblica Boa Semente tem feito, assim também como outras igrejas têm realizado esse trabalho. Nós estamos levando a palavra de vida para dentro da tua casa. Nós estamos levando a palavra de esperança para dentro do teu lar. Nós estamos levando palavra de poder e virtude que pode transformar a vida do homem. E muitas das vezes as pessoas procuram subterfúgios, muitos outros preceitos para poder satisfazer as suas próprias vontades. E Deus tem trago juízo sobre a terra, porque cada vez mais o homem tem se afastado e tem se rebelado contra Deus. É isso que nós estamos vendo: instabilidade quanto ao sustento do pão. Tem lugares que está faltando alimento. Fome, tem lugar que tem pessoas passando fome. E consequentemente, por conta da fome, tem pessoas que estão morrendo. Tem lugares que estão praticamente desérticos. E eu não digo porque a população acabou, como está escrito em Ezequiel 14. Mas é porque o povo está tudo dentro da sua casa. O que é isso? É juízo de Deus. Isso é a mão de Deus pesando sobre a terra. Quanto mais o homem se distancia de Deus, maiores juízos o Senhor trará sobre essa terra. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que diante de todo esse cenário caótico que estava Ezequiel capítulo de número 14, brota uma esperança, uma raiz de esperança brota. Que raiz é essa? Quando ele cita 3 grandes homens: Noé, Daniel e Jó. Quando eu leio esse versículo de número 14 e vejo todo esse cenário, terra inabitada, fome, instabilidade de pão, e vejo Deus falando muito bem acerca da justiça que havia em Noé, da justiça que havia em Daniel e da justiça que havia em Jó, me chama muito a atenção, porque é nesse momento que eu vejo a esperança brotando. E eu quero trazer uma palavra de conforto para a tua vida e para a tua alma, que no meio desse caos, no meio dessa situação turbulenta que o nosso país, que o mundo todo tem vivido, ainda tem a esperança. E a nossa esperança é Cristo. A esperança para muita gente já deve ter morrido, mas a nossa esperança morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. A esperança da igreja não está no governo, não. A esperança da igreja está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança.
E quando o Senhor ministrou ao meu coração, isso aqui é palavra de Deus, é palavra inspirada pelo Espírito Santo. E Ele quer compartilhar com você que nos assiste essa noite. E eu quero ministrar uma palavra com o tema qualidades que agradam a Deus. Por que que Deus fala acerca desses homens dizendo que quando tudo isso acontecer, quando todas estas coisas estiverem acontecendo, se estiverem nela Noé, Daniel e Jó, somente eles escapariam. E muito me chama a atenção, porque estes homens tinham qualidades muito personalíssimas. Era personalíssima as qualidades de cada um deles. E é nisso que eu quero ministrar nessa noite, qualidades que agradam a Deus. E eu quero começar falando por Noé. Quais as qualidades que esses homens possuíam? O que foi que chamou a atenção em Noé? O que foi que chamou a atenção de Deus em Daniel? O que foi que chamou a atenção de Deus em Jó? Será que as nossas qualidades, elas chamam a atenção de Deus? Será que quando nós proclamamos, pronunciamos, proferimos ou fazemos alguma coisa, as nossas qualidades, elas corroboram com aquilo que Deus pensa a respeito da nossa vida, acerca de nós mesmos? Quais as qualidades que esses homens tinham? Quais eram as suas qualidades? Eu começo por Noé. Eu quero citar apenas uma qualidade, uma característica de cada personagem desse. Noé, ele era um homem obediente. Vivemos um tempo, meus irmãos, que cada vez mais rebeldes e mais rebeldes têm se levantado. Cada vez mais desobedientes. Mas quando Deus, vendo toda aquela situação que estava a terra, depois de ter criado e ter dito tudo que Ele criou foi bom, Deus disse para Noé: Noé, eu me arrependi de ter feito tudo isso. Porque a maldade dos homens, a desobediência dos homens tem chegado até mim. E é interessante, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele andava na virada do dia com o homem. E no capítulo de número 2, Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher, dizendo: olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se encontra no meio do jardim. Mas aqueles homens, eles não conseguiram ficar dentro dos seus limites e acabaram ultrapassando as barreiras que Deus havia colocado. E acabaram desobedecendo a voz de Deus. E quando eles fazem essa desobediência, quando eles desobedecem a voz de Deus, diz a Bíblia que Deus traz juízo sobre a terra. Até hoje nós sofremos as consequências da desobediência de Adão. Paulo vai dizer que por um homem ter desobedecido a voz de Deus, os limites impostos por Deus, todo homem está sujeito à morte e ao pecado. Mas Paulo continua e diz: mas através do sacrifício de um homem, glória a Deus, toda a humanidade está sujeita à redenção, porque o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré. E é interessante, irmãos, que Adão come do fruto juntamente com a sua mulher, Gênesis capítulo 3 e verso de número 6. E ele andava com Deus na virada do dia. E quando eu olho para a desobediência do homem, juízo sobre a terra, a maldade do homem se multiplicando, Deus manifestando o seu juízo divino, aí aqui também brota uma esperança em Noé, homem justo, homem obediente, que a Bíblia Sagrada vai dizer em Gênesis 6:22, que ele fez tudo conforme Deus havia lhe mandado fazer. Isso se chama obediência. A obediência é uma qualidade que o homem tem que agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, seja obediente aos seus estatutos, seja obediente aos seus mandamentos. E é interessante dizer que por um dado momento, ele restaurou a condição adâmica, pois se Adão no Éden pecou pela desobediência, em Gênesis 6:22 ele restaura essa condição adâmica, quando ele obedece à voz de Deus, dizendo: faz a arca do jeito que eu quero, e Noé fez.
Qualidade que agrada a Deus é quando nós somos obedientes à sua voz, é quando nós nos dobramos em obedecer à voz divina. Deuteronômio capítulo de número 28, verso de número 1, a Bíblia Sagrada vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de obedecê-lo, porque Ele te exaltará sobre a terra. Nós esperamos Deus nos exaltar sobre a terra, nos abençoar e nos dar a vitória, mas muitas das vezes não somos obedientes aos seus estatutos, não somos obedientes aos seus mandamentos. Se nós queremos receber a bênção de Deus, a vitória de Deus, a glória de Deus sobre as nossas vidas, Deuteronômio 28:1, obedeça aquilo que Ele lhe diz. Josué capítulo de número 1 e verso de número 8, Deus vai dizer assim para Josué, que a palavra de Deus jamais se aparte da tua boca. Nesse livro medita de dia, nesse livro medita de noite, e procura fazer e obedecer conforme tudo que está escrito nele. Obediência, qualidade que agrada a Deus. E eu trago também aqui uma lista de relacionamento com relação à obediência, relação entre pais e filhos. Efésios capítulo 6, verso de número 1. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Cada vez mais filhos rebeldes e desobedientes estão surgindo nessa geração. Relacionamento de pai e filho, obediência. Obediência também na esfera governamental, autoridades. Romanos capítulo 13, verso de número 1. Toda alma esteja sujeita e obediente às autoridades. Foi decretado aqui no nosso estado e também em outros estados do Brasil afora. Decretos de isolamento social. Sabe o que é que eu tenho visto? Pessoas que não estão cumprindo. Bares abertos. Estabelecimentos abertos. Mas olha a igreja está fechada, mas nem por isso a igreja pode estar com as suas portas fechadas, mas ela está exercendo o seu papel dentro da sua casa. Glória a Deus. Respeito, obediência às autoridades constituídas, Romanos 13:1. Obediência também no campo eclesiástico, Hebreus capítulo 13, verso 17, o escritor de Hebreus ele vai dizer: obedecei os vossos pastores. Obediência eclesiástica. E eu me lembro, meus irmãos, para fechar essa parte da obediência, eu me lembro quando o rei Saul, ele tinha uma ordem da parte de Deus, da parte de Samuel, usado por Deus, dizendo: olha, mata tudo, acaba com tudo, destrói tudo, que nada venha sobrar. Da terra dos amalequitas, ele pegou o melhor despojo, o melhor do gado, ainda poupou a vida do rei. Quando Samuel chegou ao final, ao cabo dos dias, que era necessário voltar, quando ele voltou, ele começou a ouvir um balido de gado. Ouviu ali o mugido de algumas vacas. E ele perguntou: o que é que está acontecendo, Saul? E Saul disse: o povo me fez que eu resguardasse alguns despojos, poupasse a vida do rei. E ele disse: Saul, será que não é melhor obedecer do que eu sacrificar? Sabe o que é que eu tenho visto? Muita gente sacrificando, mas não está obedecendo. O que eu vejo na nossa geração, meus irmãos, são muitas pessoas com desprendimento e disposição para sacrificar, como fez Saul, mas pouco desprendimento e pouca disposição para obedecer. Aí diz 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você tivesse obedecido Saul, o teu reino tinha sido justificado e tinha sido firmado para todo sempre. Mas agora que você desobedeceu, o teu reino foi cortado. Quando nós desobedecemos, irmãos, quando nós estamos dispostos a sacrificar e não a obedecer, trazemos sobre as nossas próprias vidas consequências e resultados trágicos para a nossa vida, que muitas das vezes pode durar toda a nossa vida. Por isso, tome cuidado nas suas atitudes, tome cuidado nas suas escolhas. Se for para fazer, faça debaixo da direção de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não seja nécio, nem seja louco de querer sacrificar quando Deus diz: me obedeça. Então, a obediência estava no coração de Noé. Fez tudo conforme a vontade de Deus. Fez tudo conforme a palavra de Deus. E eu lhe pergunto, como nós estamos diante de Deus? Será que nós estamos obedecendo ou será que nós estamos sacrificando?
Porque muitas das vezes o caminho do sacrifício, ele é mais rápido do que o caminho da obediência. E nós somos costumeiros, irmãos, em querer tomar atalhos na vida. Mas o Senhor te diz essa noite, é melhor obedecer, meu filho. É melhor obedecer, minha filha. Jovem, obedeça. Senhor, obedeça. Senhora, obedeça. Anderson, obedeça. Igreja, obedeça. Porque é melhor do que o sacrifício. Glória a Deus. Então, a obediência estava no coração de Noé. Qualidade que agrada a Deus. Quando nós obedecemos a sua voz, damos ouvidos aos seus estatutos e mandamentos, nós agradamos a Deus e manifestamos a qualidade que há no nosso coração da obediência. Cito também, como citou Ezequiel, a justiça que havia em Daniel. A qualidade que me chama a atenção em Daniel, e parece até que foi armada entre eu e o pastor, porque ele falou aqui um ponto da mensagem, a intimidade. O que me chama a atenção, e a qualidade que com certeza chama a atenção de Deus em Daniel, é a sua intimidade. Eu me lembro que Belsazar, no capítulo de número 5 do livro de Daniel, Nabucodonosor, ele havia saqueado a cidade de Jerusalém. Tinha trago pratos, tinha trago talheres, tinha trago copos, taças. Muitos utensílios que estavam na casa de Deus, que eram utilizados exclusivamente na obra do Senhor, no templo. E diz a Bíblia Sagrada, que Belsazar resolve dar um banquete. E para que ele viesse dar o banquete, ele se utiliza desses utensílios que o seu pai havia tirado da terra de Jerusalém. Os copos, os talheres, os pratos. E começa a distribuir entre o povo. Aquilo não agradou a Deus. Porque estava sendo utilizados os utensílios que estavam consagrados ao Senhor. E estava sendo utilizado em festas pagãs, em banquete pagão. Mas irmãos, Deus ele se manifesta. Deus ele se revela através unicamente da sua mão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a sua mão escrevia alguma frase na parede estucada do palácio. E estava escrito uma frase que Belsazar não conseguiu detectar, não conseguiu decifrar, não conseguiu entender. E ele chamou os astrólogos, ele chamou os caldeus, ele chamou os sábios, ele chamou os adivinhadores, ele chamou os mágicos, ele chamou todos aqueles que tinham conhecimento nas sortes de magias e de decifrações, para que viessem a decifrar aquela frase que estava escrita na parede estucada do palácio. Mas meus irmãos, nem os astrólogos, nem os caldeus, nem os sábios, nem os adivinhadores conseguiram decifrar o que estava escrito naquela parede. Aí o rei disse: quem decifrar, eu farei que se vista de púrpura. Eu farei que use uma cadeia de ouro no seu pescoço. E eu farei que seja o terceiro dominador no reino da Babilônia. Naquele momento, meus irmãos, eles disseram: há um homem em toda a província da Babilônia, que nele habita um espírito excelente. Ele é inteligente, ele é sábio nas escritas divinas. Ora, meus irmãos, quando mandaram chamar Daniel, que Daniel olhou aquela palavra escrita na parede estucada, logo ele disse: a mensagem eu conheço, a palavra eu conheço, a letra eu conheço. Sabe por que os astrólogos, eles não conseguiram decifrar? Os caldeus, os sábios, os adivinhadores e todos aqueles que tinham sorte de magia, não conseguiram decifrar, porque eles não tinham intimidade com Deus. Mas quando Daniel olhou para aquela mensagem, para aquela frase, ele disse: a letra eu conheço muito bem, eu conheço essa letra. E eles perguntaram: o que é que está escrito, Daniel? E Daniel disse: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. E qual é a decifrada? E qual é a decifração? Qual é a significativa? Qual o significado dessas palavras? E ele disse: Deus contou o teu reino e acabou. Mene, Mene. Tekel, pesado foste na balança, e tu foi achado em falta.
o farsim, o teu reino foi dividido e foi dado aos medos e aos persas. Meus irmãos, é a intimidade. Muitas das vezes Deus está falando com você e você não está entendendo. Sabe por quê? Porque está faltando a intimidade. Você está ouvindo essa palavra e muitas das vezes você não está entendendo. É porque está faltando a intimidade. Porque quando Deus fala, aquele que tem intimidade com Deus, logo ouve e diz: eu estou entendendo o que Deus está falando comigo. Naquele momento que Daniel viu aquela mensagem escrita na parede, ele não titubeou e disse: eu conheço a palavra, eu conheço a mensagem. Agora o que me chama a atenção é como Daniel sabia, como Daniel conhecia, porque Daniel tinha essa intimidade, e o Senhor me manifestou a palavra dizendo, Daniel capítulo 1, verso de número 8, é porque Daniel não se contaminava com o manjar do rei. É porque Daniel, capítulo 6, verso de número 10, Daniel tinha uma vida ativa na oração. Daniel 6,10 diz que ele orava 3 vezes ao dia. Meus irmãos, quando eu vejo essa qualidade da intimidade, logo me impulsiona o Espírito Santo de Deus a te falar. Se você quer viver uma vida de intimidade com Ele, primeiro, deixe de se contaminar com o manjar do rei. E segundo, busque a Deus em oração. Tenha uma vida ativa na oração. Como é que nós queremos ter intimidade com Deus? Porque cada vez mais nós estamos nos sujando com a lama do pecado. Cada vez mais nós estamos comendo do manjar do rei. Cada vez nós estamos contaminados com o manjar do rei. E não temos uma vida ativa na oração. O que manifestou em Daniel a intimidade foi a vida de oração e de separação, a santidade. Vida de intimidade é isso, oração e santificação. Eu lhe chamo a atenção e a minha, porque a palavra do Espírito Santo não é somente para mim que prego. A palavra do Espírito Santo não é somente para você que me ouve. A palavra do Espírito Santo é para toda a igreja. É tempo de nós buscarmos a intimidade com o Senhor. Porque a intimidade é uma qualidade que existe em nós cristãos, que agrada a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver uma vida de intimidade com Ele. Glória a Deus. Ele conhecia o seu Deus. Terceiro e último lugar, Jó. Quais são as qualidades de Jó? As qualidades de Daniel, a qualidade de Noé, elas estavam ali entre as linhas da Bíblia Sagrada, oculta nas páginas da Bíblia Sagrada, que foi tirada apenas pela revelação do Espírito Santo. Mas as qualidades de Jó, elas estão expressas no seu livro, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, a sinceridade, a retidão, o temor e a vontade de se desviar do mal. Sinceridade, irmãos, é quando você não disfarça os seus pensamentos, é quando você não disfarça aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer falar. Tem pessoas que dizem ser sinceras, mas só tem coragem de falar pelas costas. São covardes. Sinceridade é quando você tem a coragem de falar algo que você tem para dizer, os seus pensamentos para se manifestar na cara. Sinceridade. Jó era um homem sincero. E eu quero que você leia na sua casa, que não vai dar tempo da gente ler. Provérbios 24, 26. Leia na sua casa Provérbios 22, 11. E você vai entender o que eu estou falando acerca da sinceridade. Outra coisa, outra qualidade que havia em Jó, a retidão. O que é retidão? É ser honesto, é ser probo, é ser íntegro. Provérbios capítulo 10, verso de número 9. Salmo 41, verso de número 12. Você vai entender o que é a retidão. Eu não vou pregar, porque se eu for pregar, vamos sair daqui meia-noite. Terceira característica e qualidade que havia em Jó, a temência, o temor. Ele era temente a Deus. O que é ser temente? É aquela pessoa que respeita sem medo. Tem pessoas que confundem, pensam que temor é ter medo, mas na realidade ter temor é você respeitar sem ter medo, é sem a existência do medo. Provérbios capítulo de número 1, verso de número 7 diz: a sabedoria está em temer a Deus
Quarto lugar, Jó era um homem que se desviava do mal. A qualidade de se desviar é não andar em direção daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é desagradável. Aí você leia Salmo 34, verso 14. E leia também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 22. Tudo isso são qualidades, irmãos. São qualidades que agradam a Deus. São qualidades que agradam ao Senhor. Que precisam estar em mim. Que precisam estar nos músicos. Que precisa estar na igreja, que está aqui no templo. Que precisa estar aí na sua casa. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser pessoas que têm intimidade com Deus. E nós precisamos também ser retos, justos, tementes e que se desvia do mal. Que essa mensagem ela possa encontrar espaço no teu coração. Que essa palavra possa frutificar a 10, a 30, a 100. E que você possa dizer no seu íntimo: Deus falou comigo. Deus está te chamando para um tempo de obediência. Deus está te chamando para um tempo de intimidade. Deus está te chamando para um tempo de ser sincero. Sermos sinceros com Deus. Salmo 51, verso 6 diz: Deus ama a verdade no íntimo. Sinceridade. Deus quer ver em nós retidão. Deus quer ver em nós temor. E também quer que nós nos desviemos do mal. O Senhor nessa noite também nos chama para uma vida sincera. O Senhor nos chama para uma vida reta, para uma vida de temor. E o Senhor nos diz para nos desviarmos do mal. Assim, Senhor, muito obrigado. Porque é melhor ouvir a Tua voz do que ouvir a voz do iníquo, ouvir a voz do ímpio, ouvir a voz do incrédulo. E nessa noite o Senhor alimentou a nossa alma. Senhor, pedimos por Tua misericórdia, que essa guerra, que essa batalha contra o Covid-19, contra o coronavírus, passe logo, Senhor, para que o Teu povo possa voltar a desfrutar da paz, da alegria de estar no templo e na Tua casa. Em nome do Senhor Jesus, que o sangue do Cordeiro seja aspergido sobre os umbrais das nossas casas, nos trazendo proteção, em nome de Jesus. É assim, Senhor, que eu te oro. É assim que eu te oro. E por fé eu já te agradeço. Em nome de Jesus.